bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o Betão, teu professor de física. Sou do sexo masculino, com 52 anos, sou pardo, cabelos e olhos pretos, tenho estrutura alta. Estou trajando calça jeans e camisa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão. Usarei uma tela interativa para as nossas anotações. Vamos lá? Nessa aula, nós vamos falar sobre dilatação térmica. Vamos ver um conceitozinho? A dilatação térmica é o fenômeno em que um corpo, sólido, líquido ou gasoso, sofre aumento ou redução nas dimensões. Se liga, meu amigo, toda vez que o cara fala de dilatação, a gente pensa logo aumentando, né? Mas a gente tem aqui na dilatação térmica, aumento ou redução aonde? Nas dimensões do corpo. Quando que isso vai acontecer? Quando a sua temperatura mudar. Quando eu tiver uma variação de temperatura, eu vou ter uma movimentação maior ou menor de moléculas, e isso vai fazer com que as dimensões do corpo sejam alteradas. A dilatação ocorre por causa do aumento de temperatura. Então, se liga, ó. Dilatação, aumento de temperatura, faz com que as partículas do material vibrem mais intensamente. As moléculas vão ganhar energia térmica, vão ganhar energia cinética e vão se afastar uma das outras, fazendo com que as dimensões aumentem. Na contração, nós temos o processo inverso. Ocorre porque a redução de temperatura faz com que as partículas do material vibrem menos. Se elas vão vibrar menos, o que vai acontecer? Elas vão se juntar. Quando essas partículas começarem a se juntar, eu vou ter o quê? Uma redução nas dimensões desse corpo. Um corpo sempre vai dilatar em todas as direções, em todas as dimensões. Dilatação dos sólidos. No sólido, a dilatação ocorre porque em uma, duas ou três dimensões, dependendo da forma do objeto. Nos sólidos, a dilatação pode ocorrer em uma, duas ou três dimensões. Como assim, Betão? Ela pode dilatar no comprimento e na largura, ou pode ser comprimento, largura e altura. Tudo da nossa vida aqui tem três dimensões. Uma folhinha de papel, ela tem comprimento, largura e altura. E se não tiver uma dessas dimensões? Não existe. Para existir, tem que ter as três dimensões, beleza? E isso vai depender do quê? Da forma do objeto. Existem objetos que têm forma que a gente pode desprezar a dilatação em alguma dessas dimensões, beleza? Vamos ver aí a primeira dilatação linear. Ocorre quando o sólido tem uma dimensão predominantemente variada, né? Quando a gente tem aqui, ó, um fio, por exemplo, ou uma barra, o raio é tão pequenininho, o raio aqui é tão pequenininho, que eu posso fazer o quê? Eu posso desprezar esse raio. Então eu fico só com o comprimento da barra. Por exemplo, essa barra tem comprimento inicial e temperatura inicial. Quando a gente fornece calor, energia térmica em trânsito para essa barra, o que acontece? As suas moléculas vão vibrar mais e suas dimensões serão o quê? Aumentadas. Ele vai aumentar isso daqui, ó, esse ΔL. O que é esse ΔL? É o comprimento final menos o comprimento inicial. E, Betão, e essa temperatura final? É a temperatura inicial mais o tanto que ela aumentou de temperatura. É a nossa variação de temperatura. Lembra como é que calcula a variação de temperatura? Variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura o quê? Inicial. Mas não depende do material que constitui essa barra, se ela é de ferro, de ouro, de zinco, de um aço qualquer, depende. Por isso a gente tem a outra formulazinha da dilatação. Dilatação depende do quê? Do comprimento inicial.
do coeficiente de dilatação e da variação de temperatura. Esse coeficiente de dilatação, essa letra grega, esse alfa, ele me diz a capacidade que esse corpo tem em dilatar. Lembra, quando a gente fala em dilatação, ele pode ser uma expansão ou uma compressão. ΔL é a variação do comprimento, é a dilatação, comprimento final menos comprimento inicial. L0 é o comprimento inicial. L é o comprimento final. Alfa é o coeficiente de dilatação linear, é dado em grau Celsius a -1. Esse grau Celsius a -1, inclusive, tem um nomezinho, grau recíproco. ΔT, como eu já havia colocado para você, variação de temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial. A dilatação superficial ou dilatação de área, por que não coloca ΔS? Porque você ia confundir com ΔS de variação de espaço. Como superfície é uma área, a gente chama de ΔA. Isso ocorre quando o sólido tem duas dimensões predominantemente alteradas, né? Como uma chapa, uma placa. A variação da área, ΔA, é dada por ΔA é a área final menos a área inicial. Nós temos aí a plaquinha aqui, ó, com a área inicial, temperatura inicial. Recebeu calor, suas dimensões aumentaram, e aí ele passa a ter uma área final, temperatura final. A área final menos a área inicial é justamente essa dilatação. Mas essa dilatação não depende do material? Depende. Está aqui a formulazinha, ó. ΔA, A0, beta, Δθ. O que é esse beta? Coeficiente de dilatação volumétrica. Parece muito com a outra, não parece? Parece, olha aí. ΔL, L0, alfa, ΔT. E essa daqui? ΔA, A0, beta, Δθ. Elas se parecem muito. Vamos ver o que significa cada letrinha dessas? O beta significa o quê? O beta significa coeficiente de dilatação superficial. Duas dimensões. Então, portanto, meu querido, minha querida, 2 vezes o coeficiente linear. É o dobro do linear. A0 é a área inicial e A é a área final. Vamos agora a uma participação especial. Nosso querido Gui. Chega aí, Gui! Professor Betão, se um corpo sempre dilata em todas as dimensões, como ocorre essa classificação? Muito bem, boa pergunta. Meu querido, a classificação ela vai ocorrer devido à forma do objeto. Existem objetos em que ele vai dilatar, mas em uma dimensão, como por exemplo uma barra, um fio, ele vai dilatar mais em uma dimensão. Numa placa, por exemplo, ele vai dilatar igualmente nas 2 dimensões. E numa dilatação volumétrica, ele vai dilatar onde? Nas 3 dimensões, comprimento, largura e altura. É assim que a gente vai conseguir fazer essa classificação. Vamos adiante? Vamos ver agora a dilatação volumétrica, é a dilatação do volume. Volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica e variação de temperatura. Idênticas às outras, idênticas às outras. Tem um volume inicial, recebe calor, se agitam as moléculas, as dimensões do corpo aumentam. No caso agora, 3 dimensões. Então, portanto, nosso coeficiente de dilatação agora volumétrica em 3 dimensões vai ser o quê? 3 vezes o alfa. V0 é o volume inicial e V é o volume final. Na dilatação do líquido, a gente só tem uma particularidade. É porque o líquido ele tem a forma do recipiente. Então, portanto, vai ser uma dilatação o quê? Volumétrica. Volume inicial, coeficiente volumétrico do líquido e variação de temperatura. Essa dilatação vai produzir um líquido derramado, um líquido transbordado. Esse líquido que transbordar vai ser chamado de dilatação aparente. O problema todo aqui é que nós temos o líquido e o recipiente dilatando ao mesmo tempo. Então, essa dilatação aparente vai ser calculada assim, ó, dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente. Do mesmo jeito, eu posso calcular os coeficientes de dilatação.
Coeficiente aparente é o coeficiente do líquido menos o coeficiente do recipiente. Gama é o coeficiente de dilatação volumétrico do líquido. Uma viola com cordas de aço foi perfeitamente afinada pelo violeiro numa noite fria. Na tarde do dia seguinte, com a temperatura mais elevada em relação à noite passada, o violeiro percebeu que todas as cordas da sua viola estavam desafinadas, em tons de frequência mais alto. A constatação do violeiro decorre do fato de que, às temperaturas elevadas, as cordas da viola ficam mais tensionadas. As cordas ficaram mais esticadas. Considerando que o restante dos componentes da viola é feito de madeira uniforme e que não há empenamento de nenhuma de suas partes e que a umidade manteve-se constante, verificou-se que as cordas da viola, ao serem aquecidas, tendem a diminuir seu tamanho. Letra B. As cordas da viola dilataram, já a da madeira não, pois é um isolante térmico. Letra C. A madeira dos componentes da viola, ao ser aquecida, diminui de tamanho. Letra D. O coeficiente de dilatação térmica superficial do aço é maior do que a da madeira. Letra E. O coeficiente de dilatação térmica linear da madeira é maior do que o do aço. O que aconteceu? Se as cordas ficaram esticadas, se elas ficaram tensionadas, então o que acontece? A madeira dilatou mais. Portanto, letra E. O coeficiente de dilatação térmica linear da madeira é maior do que do aço. A madeira dilatou mais, por isso as cordas ficaram esticadas. No estudo da dilatação térmica dos livros, olha, essa questão foi bem bacaninha. Deve ser considerado 3 fatores: a dilatação real do líquido, a dilatação aparente do líquido e a dilatação do recipiente. A relação desses fatores está corretamente expressa. Olha aí, a gente já viu durante a aula. Está aí as alternativas. Como é que a gente tem essa relação? Essa relação é a seguinte: a dilatação aparente do líquido ocorre quando a gente faz a diferença entre a dilatação do líquido e a dilatação do recipiente. Por que, Betão? No líquido, as partículas já estão mais separadas. Então, portanto, esse líquido tem mais condição de quê? As moléculas têm mais condições de se separar. Elas se separando, o líquido dilata mais, por isso ele transborda. Nós temos aí, então, nesse transbordo, a dilatação aparente. Na aula de hoje, a gente viu as dilatações de sólidos e líquidos. Assunto importantíssimo para você que vai fazer o vestibular da UEA. Olha, a nossa dilatação de sólidos pode ser em 1, 2 e 3 dimensões. Não esqueça disso. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais. E aí, pessoal? Estão gostando do conteúdo do Preveste? Então, eu estou aqui para dar um recadinho para vocês. Instalando o aplicativo do Preveste, vocês podem rever todo o conteúdo das aulas e ter acesso às questões comentadas. E se você acompanhar as nossas redes sociais, você fica por dentro de todas as novidades. Ah, eu ia esquecendo. Fique ligadinho na programação da TV Encontro das Águas e acompanhe todas as nossas aulas. É isso aí. Foco no estudo para conseguirmos entrar na universidade. Até a próxima!